Gente, dar boas-vindas para vocês, uma alegria enorme ter vocês aqui, né? O curso presencial tem o defeito de, por exemplo, hoje que teve a chuva, né? Afugenta o pessoal um pouco, mas eu acredito muito no curso presencial, né? E a minha ideia que a gente tem aqui, estou falando com ele, vale para vocês também, monitores, não só aqui, no momento da aula comigo, né? Porque às vezes surge uma dúvida simples, o cara não quer interromper, enfim, o cara vai aí, te tira a dúvida simples, junto comigo eu tenho esse plano, quero fazer isso, né? Então fica o convite para vocês também. E a gente tem a ideia de ter o monitor também nas aulas online, né? Lembrando que tem o Química online e pretendemos o Química presencial nesse horário no sábado, tá bom? De verdade, isso é mais verdade do que nunca, em função da filmagem. Vocês fiquem à vontade de interromper, até porque se rolar alguma timidez, seja bem-vindo aí. Tudo bem? Tudo bem? Vocês não estão aparecendo no filme, enfim, a voz é uma timidez normal, mas de verdade, né, me interrompam se desejarem. Por que isso? Esqueça a filmagem, eu estou esquecendo ela para ser o mais natural possível, e o grande compromisso dessa aula presencial, até porque estamos iniciando, né? Eu diria que é o único compromisso e ele é enorme, é que a gente vá devagar mesmo, vá junto, né? Eu não tenho nenhuma pressa, eu não tenho um plano que seja obrigado a terminar ele hoje. Eu tenho esse material que eu entreguei, eu não sei se entreguei a ele, recebeu isso? E esse material aí, eu talvez termine hoje, repito, eu não tenho esse compromisso, porque o compromisso é que você entenda plenamente o que está aí. Então, se você me falar, mas me dá uma ideia do que você planejou, eu tenho uma ideia planejada de que eu use esse material na aula de hoje e termine na aula que vem. Mas é só uma ideia, eu acho que talvez cumpra isso, mas só farei isso se vocês me permitirem, no sentido de falar, não, professor, estou entendendo tudo. Então não há pressa, até porque, e aí seria um início outro, um início 2 agora da minha fala para vocês, momento 2 da aula. Por que eu escolhi esse assunto, né, NOx? Porque ele é um tema central na química, central, porque é o meio da química mesmo, meio no sentido de que você tem que saber alguns conceitos prévios para chegar nele, e eu vou fazer isso minimamente, né? Falar desses conceitos prévios para vocês, até porque vocês podem não se recordar disso, mas enfim, em poucos minutos eu relembro os conceitos prévios e entro, né, no NOx, no número de oxidação. Mas ele é central de novo, porque esse meio, ele daí em diante, você sabendo bem NOx, você começa a saber um monte de coisas, e claro que eu estou com foco, né, do que a gente está se propondo aqui, que é o preparatório para o cargo de operador, mais especificamente a química para operador. E tem alguns itens no programa que você sabendo NOx começa a ficar fácil, e não sabendo começa a ficar impossível. Ou seja, ele é um tema fundamental. Isso não é, claro, só opinião minha, isso é de alguns congressos que já tivemos nos últimos 10 anos de professores no Brasil, em que se escolheu ele como o tema central da química, né? Porque tem que saber algumas coisas para chegar a ele, e ele dominado bem, você avança bem na química, em todos os níveis, inclusive no nível superior. É isso, tá? Fiquem à vontade de me interromper de novo aí. Então, momento 3, começando a falar do que você teria que saber anterior ao NOx, né? É que os elementos químicos são neutros, os átomos especificamente, né? Eles são neutros no sentido que o número de prótons é igual ao de elétrons. Esse é o basicão, assim, o primeiro conceito, claro que vocês devem se recordar disso. Mas os elementos puros, entre aspas, não ligados, eu já estou puxando o conceito de ligação química, né? Quando eles se ligam a outros, o que acontece, né? Então, se fosse ter um se vira nos 30, assim, defina a química com 30 segundos, vai apagar a luz, né? Então, uma frase da química marcante. A química é um grande troca-troca de elétrons. Tem alguém perdendo elétrons, tem alguém ganhando elétrons, e nesse perde-ganha surge o quê? A ligação química. Esse é o basicão que você tem. Eu estou querendo chegar no NOx, estou fazendo a novelinha para chegar no NOx. Então, para se ligarem, os elementos ou perdem ou ganham elétrons. Mas um outro fundamento, vocês já ouviram isso, eu estou recordando, é a teoria do octeto, né? Os elementos vão se ligar perdendo ou ganhando elétrons, mas buscando o número mágico da química, mágico no sentido de que ele gera estabilidade, e quando a gente fala estabilidade na química, a gente está dizendo que aquele composto existe, né?
Então, por exemplo, é a grande molécula do mundo hoje a nível de renovação, de transição energética, até porque ele é o responsável pelo aquecimento global, tá certo? O CO2, ele existe no planeta por várias razões, porque é uma molécula estável. E por que é estável? Na ligação química que envolve o CO2, o carbono, naquela situação ali, naquela fórmula, naquela molécula CO2, o carbono está na última camada com 8 elétrons, estou recordando a teoria do octeto, tá? E o oxigênio também está com 8 elétrons. Enfim, eu brinco dizendo que o átomo acorda sonhando em ter o quê? 8 elétrons na última camada. E ele vai à vida, ele ganha o dia, ele corre atrás de quê? De ter 8 elétrons na última camada. Vocês se recordam disso? Da teoria do octeto? Sim, então já ganhamos tempo aí, tá? Mas se não recordasse, a gente ou recordaria agora ou pedir um monitor para ajudar. Pois bem, então indo mais diretamente ao NOx, com uma palavra, como é que se define NOx com uma palavra? Carga. Carga, né? Carga muito elétrica, muito no sentido da eletrostática, quando efetivamente ocorre a perda ou o ganho de elétrons. Você vai falar, mas tem alguma coisa além da perda e do ganho de elétrons? Porque eu falei que se vira nos 30 da química, dizendo que você tem sempre perda e ganho de elétrons. Tem algo mais? E aí eu apelo para essa imagem do quadro aqui, né? Esse cantinho de quadro, em que são 3 exemplos muito úteis para expressar melhor esse conceito de NOx e destacar que nem sempre é uma perda e ganho efetivamente. Como assim? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, né? E que em cima é a molécula que mais existe no universo todo, né? Depois a gente fala à frente dela de novo, que ela está envolvida na transição energética, mas enfim, o hidrogênio, né? Que a molécula seria H2, esses 2 xizinhos, vocês conhecem isso da química, é um par de elétrons compartilhados, né? E aí não há carga nenhuma nos 2 hidrogênios, a gente já falando de NOx, né? Todas as moléculas, esse cantinho de quadro aqui, né? Daqui para lá, todas essas moléculas que têm um único tipo de átomo, chamado substância simples, o NOx, por definição, é 0. E aí vou convencionar com vocês que eu vou escrever o NOx, que é sinônimo de quê? De carga, sempre com a caneta vermelha. Todos eles, né, vão ter NOx 0, pelo simples fato de que é substância simples, tá certo? Você vai falar, mas pode ter mais de 2 átomos? Pode. Isso aqui é um tipo de fósforo, com 4 fósforos, mas enfim, só tem fósforo ligado a fósforo. Tá claro? Então, substância simples, sempre o NOx vai ser 0, isso é simples. Aqui, por exemplo, é um metal, né? Os metais não têm fórmula definida, mas ele também só tem ferro, então o NOx é 0. Mas o NOx é carga, você gravou isso. E qual é? Desses 3 exemplos aqui, eu estou numerando só para facilitar a minha fala, eu estou numerando 1, 2 e 3 em Romanos, e vou te dizer, só ampliando um conceito de NOx, querendo adivinhar que possa ter uma questão na próxima prova de operador conceitual em relação a isso, tem uma subdivisãozinha rápida conceitual no que se chama NOx aparente e NOx real. Não perca o norte, o NOx, uma palavra, é carga. Então aqui no 3, a gente vai dizer que surge uma carga real, ou seja, o sódio aqui vai passar a ter NOx mais 1, né? E o cloro vai ter NOx ou carga menos 1. Não é porque o sódio tem carga ou NOx mais 1 e o cloro tem carga ou NOx menos 1, e estou sublinhando o detalhe que aqui a gente tem a tal da carga real. Esse pontilhadozinho com a seta que eu fiz aqui, e perceba na imagem que eu não fiz no exemplo 2 e 1, né? Jogo dos erros, o que tem diferença do 1, do 2 e 3 em Romanos? Aqui eu fiz um pontilhado e não fiz pontilhado no 1 e 2, que eu explico já, tá? Mas por que tem pontilhado com uma palavra-chave que aparece em concurso e vai caracterizar a ligação iônica? Transferência de elétrons. Esse elétron que eu escrevi com X aqui, ele era, antes de ocorrer a ligação, do sódio. Ele estava na eletrosfera do sódio. E ele foi transferido, sublinha a palavra, seja bem-vindo, sublinha a palavra transferência de elétrons. Esse elétron que estava na eletrosfera do sódio foi transferido para a eletrosfera do cloro. Então, sublinha o perde-ganha de verdade aí.
né? O sódio perdeu um elétron, daí ele ter ficado com carga mais um, ele era neutro, perdeu a carga negativa, ficou com uma carga positiva a mais, tá claro? E o cloro ganhou um elétron, ficou com carga menos um. Isso é carga ou NOx normal, o basicão, que é carga real, porque efetivamente houve perda e ganho. Você vai falar, e tem como não ter perda e ganho? É uma parte gigante da química, né? Eu falava com ela aqui que a questão da bioquímica, a bioquímica é difícil por isso, a bioquímica é basicamente os compostos de carbono, né? E aqui, por exemplo, eu não peguei composto de carbono, mas em cima, nos dois exemplos em cima, a molécula H2 e o HCl, teremos NOx, eu vou mostrar para vocês já por quê e qual, né? Mas em cima a gente não vai falar de carga real. Então aqui tem carga real, por quê? Para ver se você gravou, porque houve transferência de elétrons. A regra é que para ocorrer transferência de elétrons, e aí eu vou andar com vocês para cá, ó, isso é a maior cola de química que pode existir. Eu peço a meus alunos, né, para ter isso na cola, na hora da prova você ter isso assim, né, escondidinho do professor, grava essa cola, mas grava na sua memória. Um resumão, né, de tabela periódica é ametal, e os ametais ficam aqui, ó, para cima e para direita na tabela, é um cantinho, são os ametais, e o resto todo da tabela são metais. Mas eu peço que você em algum momento, ou agora, depois, copiar isso aqui desse jeito, desse jeitinho aqui, porque tem um conceito gigante aqui. Escreva ME, e quando eu escrevo ME, eu estou abreviando o quê? Metal. E perceba que eu fiz um ME grande, esquisito aqui de propósito. Eu não sei se vocês estão vendo daí, no meio da sala para trás, tem um AM pequenininho. De propósito, eu estou querendo destacar o quê, gente? Que o metal tem raio atômico maior que o ametal. Se ele tem raio maior, o elétron, o último dele, na eletrosfera, o elétron de quem tem raio maior, vai estar mais longe do núcleo. Pensando em eletrostática, em carga de Coulomb, né? Se o elétron está mais longe do núcleo, que é positivo, ele é perdido mais fácil. E eis a grande cola da química, vai apagar a luz, uma outra frase marcante da química. Quem tem raio maior perde elétrons. E o raio cresce na tabela periódica para baixo e para esquerda. Então, quem é de todos os átomos da tabela, quem mais perde elétrons, mais fácil, o cara que está aqui na tabela, você não é obrigado a decorar, ela vem na prova, mas seria o Frâncio. Ele é o maior raio atômico, então o elétron dele está muito longe do núcleo e ele perde muito facilmente quem? Elétrons. E lembra que eu falei que o ME é a abreviação de metal? Não foi isso? Mas eu aproveito a cola que tem um E aqui, que também é de elétron. Tá? E aí a grande regra, olhando para esse retângulo aqui, ó, é que o elétron sempre vai do metal para o ametal. E agora um sublinhado aqui, falando daquela, lá no cantinho do quadro, não preciso voltar para lá, está o NaCl, vocês estão olhando lá, onde eu disse que o sódio perdeu elétrons, tá certo? E o cloro ganhou elétrons com a palavra-chave lá que caracteriza a ligação iônica. Lá ocorreu transferência de elétrons fala para mim, do metal para o ametal. Isso ocorre muito quando você tem alguém que está por aqui na tabela, pelo menos para o lado direito, com alguém que está para a esquerda, tá? Porque aí você tem o que a gente chama, isso aqui é eletronegatividade, isso aqui é o contrário, eletropositividade. Perceba que os metais mais metálicos, o que é isso? Traduzindo isso, os metais com maior tendência a perder elétrons estão para cá, tá? Isso chama-se também de caráter metálico, tá? Então o caráter metálico grande, o que expressa o caráter metálico? A tendência de perder elétrons e ficar com carga positiva, tá? Ao contrário, quem está para cá tem raio pequeno, facilmente atrai elétrons. Se atrai elétrons, quem está aqui vai ficar negativo, tá certo? Então, reescreva essa cola e fala para mim ela. O metal tende a perder elétrons para o ametal. Você vai falar, tranquilo, pessoal, acho que eu entendi de verdade, você me interrompa se quiser. Isso é o mais fácil, é o mais básico, isso vai gerar transferência de elétrons, que é a ligação iônica. E quando tivermos ligações de alguém que está por aqui? Aí você fala, pô, isso não vale, porque por aqui, quando eu estou falando por aqui, se eu tiver fórmulas que só tenha metal na fórmula, você vai falar, tem alguma? Tem um monte, né? O CO2 só tem a metal.
você não tem a tabela de cabeça, não é? Não tem. Então, qual é a frase que você vai gravar agora? O resto da sua vida, que são os ametais, eu não lembro se já te falei isso alguma vez na vida. Vida com 4 letras, pode se escrever V-I-D-A, em inglês é L-I-F-E, enfim. Mas na química, a gente escreve vida assim, ó. A caneta melhor aqui, ó. A gente escreve vida, isso aqui é legal, não sei se vocês estão com fome, né? Mas isso aqui lembra alguma coisa assim mastigável, né? Então você pensa em escrever vida com esses 4 elementos aqui, nhoque. Não lembra alguma coisa assim de mastigar, nhoque, né? O que é isso? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. Para falar, tem muita gente aqui, né? E aí a gente quer comer um nhoque só, não dá, então põe no plural. Por que eu estou botando no plural? Porque algumas proteínas, poucas, contêm enxofre. Então, genericamente, vida é nhoque. Se você quiser, pode botar um enxofre, mas vou lembrar dele já. Esses 4 elementos que estão na vida, né? Por quê? O que é a vida? Recordando aí, proteína, a bioquímica, proteína, gorduras, né? Que são os lipídios, e os açúcares, que são os glicídios, tá certo? E essas 3 macromoléculas, gordura, lipídios, proteína, protídeos e açúcares, glicídios, e tem uma 4ª vegetal que é lignina, não interessa os petroleiros, isso a princípio. A Petrobras está entrando na transição energética, o petroleiro vai estar estudando planta em pouco tempo, vocês estudarão planta, estou profetizando isso, mas voltando, isso aqui forma proteína, açúcar, gordura e lignina, que é a vida, tá? Mas eu estou querendo falar uma frase que vai estar aqui, vai estar na sua cabeça para sempre, eu peço para você gravar ela hoje. Quem são os ametais? Que são poucos. Então, quem não tiver nessa frase que eu vou escrever agora, é metal, tá? Então, você faz uma saudação à vida, fala assim, ó, prezada senhora vida. E um besterol aqui, uma coisa bem boba, mas para gravar, você fala assim, ó, foi Cláudio que brigou com quem? Com o índio. Gravou? Então fala aí, no besterol aqui, prezada senhora vida, você escreve vida em ó, prezada senhora vida, quem que brigou com o índio? O Cláudio. Então foi Cláudio que brigou com o índio. Esses são os ametais de interesse para a prova de operador da Petrobras. Claro que conceitualmente tem alguns erros aí, mas esqueça os erros, isso é para tu acertar na prova. Então esses elementos que aí estão são ametais, tá certo? E quem não está aí é metal. Perceba que o hidrogênio, eu estou chamando ele aqui de ametal. O hidrogênio é muito particularizado a nível teórico, mas entenda ele nessa generalização muito útil, como também ametal. O hidrogênio está na vida? Está no nhoque, claro, a água está aqui, né, gente? O H2O está no nhoque aqui, então por isso aqui é vida. Fechou? Repete para mim então, prezada senhora, vida, e vida se escreve em nhoque, foi Cláudio que brigou com o índio. Rapidinho, isso aqui é fósforo, isso aqui é enxofre, o nhoque é nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, carbono, e aqui, a brincadeira do foi Cláudio que brigou com o índio, de verdade é flúor, cloro, bromo e iodo. Esses são quem? Os ametais, que é esse cantinho da tabela aqui. Só esses são ametais, e agora tu sabe a tabela inteira. Porque quem não está nessa frase é metal, ponto. Tá certo? Se você quiser saber a tabela inteira, ela vem na prova, mas isso importa para questões de concurso, inclusive de superior. Fechou? Posso seguir devagarinho? Então, dito isso, ó, eu quero tentar entender a carga do CO2 e voltar ao conceito de inox. Tá? De verdade, sinto a vontade para me interromper, para pedir para esperar, não sei se ela está escrevendo lá. Como falei, não há pressa, nosso compromisso é que tu saia o mais entendendo tudo da aula de hoje. Então, lembra para mim com uma palavra, o que é o NOx? Carga, tá certo? E eu tinha falado que aqui era carga real, porque ocorreu transferência de elétrons, mas que detalhe eu não tinha explicado no 1 e 2, né? Perceba que eu estou olhando agora só para o 1 e 2, estou olhando só para cá, né? E agora você já sabe quem é metal e ametal, vamos só exercitar rápido aqui. O cloro é metal ou ametal? Ele está na frase, prezada senhora vida, foi Cláudio que brigou com o índio? O Cláudio de verdade é o cloro. Então o cloro é ametal. O sódio Na está na frase? Não, tem o N lá que é nitrogênio, mas não é Na.
Então, isso aqui está na frase, ele é metal, o sódio não está na frase, ele é metal. Sempre que você tem metal com ametal, a ligação, estou recordando ligação química, é ligação iônica, ocorre transferência de elétrons e carga real, estou sublinhando esse conceito, né, dividindo nós, de que quando ocorre ligação iônica é carga real, e os dois exemplos acima vai ser carga aparente, não vai ter o que em cima, gente. Transferência de elétrons, por quê? Nesses dois compostos em cima, H2 e HCl, não tem metal. O hidrogênio, você já viu lá na frase dos ametais, ele está no nhoque, tá certo? E o cloro está lá também. E aqui é hidrogênio com hidrogênio. E aqui é hidrogênio com cloro, tá? Só rapidinho, a tabela está em algum lugar aí, mas para ganhar tempo, o cloro está por aqui, assim, na tabela. Né? Ele está por aqui, ó, e o hidrogênio está aqui. Tá? E qual é a grande regra desse rascunho meu aqui? Ó? Que quem está mais para cima ou mais à direita, e o cloro está muito mais à direita que o hidrogênio, quem está mais à direita e mais para cima é mais eletronegativo. Por isso que eu fiz essa seta, estou reforçando ela aqui com caneta vermelha, e os elétrons na tabela eles andam nesse sentido, ó. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quem está mais para cima e para a direita ganha elétrons do contrário. Então, se eu inventar um elemento X e Y qualquer aqui, assim, ó, e te perguntar queima-roupa, aqui, ó, o X e o Y estão aqui na tabela. Quem ganha elétrons de quem? O Y vai ganhar elétrons do X. Ok, gente? A seta, para onde ela aponta, é quem tem maior tendência a ganhar elétrons. Pergunta valendo R$1.000. Aqui tem os gases nobres. Os gases nobres já têm 8 elétrons na última camada, aquele papo. Do octetas não participam de ligação. Excluindo os gases nobres, em cima do cloro tem o flúor, que é o elemento que não é gás nobre, mais em cima e mais à direita da tabela. Quem está mais em cima e mais à direita, repete para mim, é mais eletro? Com uma frase, o elemento mais eletronegativo de todos da tabela é o flúor. Só uma observação. Importante isso? Razoável, podem te perguntar isso. Só que não tem flúor aqui na sala. Pode ter no dente, eu escovei dente anteontem, então pode ter algum flúor perdido na minha boca. Uma escovada ruim hoje e tal, mas algum flúor tem na pasta. Mas, brincadeiras à parte, o que está lotado aqui na sala? De oxigênio. Não, o oxigênio está na vida, está nas nossas moléculas todas, está no ar aqui, você sabe isso. Então, dos elementos que existem no planeta, e é isso que interessa a Petrobras, né? O oxigênio está na Petrobras offshore, está em tudo, né? Está na plataforma, está nos metais, que são óxidos, às vezes, de metal, está no mar, onde está a plataforma offshore, está no ar, claro que você sabe isso. Então, na prática, gente, o cara mais eletronegativo da tabela, na prática, na visão industrial, de interesse para uma petroleira é o oxigênio. Mas, claro, teoricamente, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Fechou isso? Tá.